Obrigado por assistir mais uma mensagem de fé, amor e esperança com Natanael Martins. Olá, estimados irmãos e amigos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estou de volta para mais uma mensagem e o tema de hoje é um convite à pacificação. Repetindo, um convite à pacificação. E um dos textos que quero usar como base está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5, os versículos 9, 39, 40 e 41. Vamos ver o que diz? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Este é o nosso texto áureo para o tema Um Convite à Pacificação. Meus queridos, estamos vivendo dias tensos, dias difíceis. Mas isto não é novo na história da humanidade. Desde tempos remotos, o ser humano convive com situações conflituosas que exigem tomadas de decisões, posicionamento e esforços para viverem em paz. Apesar do seu pouco tempo de existência aqui nesse mundo, o ser humano é cheio de conflito e precisa lidar com eles da melhor maneira possível. Lembrei-me do que disse Jó, no capítulo 14 e o versículo 1 do livro que traz o seu nome. Vamos ver o que diz? O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Baseando-se neste versículo, a vida do ser humano é curta, mas os seus problemas, as suas inquietações são diversas e precisam ser administradas da melhor maneira possível para que ele venha ter paz. Um convite à pacificação é um convite para que todos somem esforços na busca de restabelecer a paz. A paz abrange tanto o nosso aspecto individual como o coletivo, envolve tanto o ser humano como a natureza. A paz envolve harmonia, equilíbrio, e um convite à pacificação não é apenas um convite a gostar da paz, a você ter paz na sua alma, mas trata-se de um desafio, de onde cada ser humano venha promover ativamente a paz. E mais que isso, fazer com que todos vivam em harmonia, inclusive os inimigos. A paz não significa que todos concordarão comigo, que todos ouvirão, estarão de acordo com o que eu vou falar, que todos vão ter o mesmo pensamento. Isso é impossível numa sociedade, principalmente como a que vivemos. Isso não é possível entre humanos, pelo menos até a intervenção de Deus um dia. Mas significa que todos devem se esforçar para manter a harmonia, mesmo pensando diferente. É preciso que haja a soma de esforço para que as pessoas vivam da melhor maneira possível. Aqui a palavra de Deus nos ensina a sermos pacificadores, não a sermos aqueles que trazem péssimas notícias, que propagam a discórdia, a pessoas que têm prazer em propagar a discórdia, a desunião, a gerarem conflito. Mas mesmo o ser humano, sendo complexo e vivendo em um mundo conflituoso, ele deve buscar incansavelmente a paz, porque só assim viveremos numa sociedade mais justa. A paz é um dos pontos cardeais da ética cristã. Embora nós vemos muitas pessoas, até antes mesmo de Jesus vir à terra, viverem na exclusividade, Jesus Cristo veio para quebrar as barreiras e estabelecer a paz. Era nítido a exclusividade, por exemplo, dos judeus, mas Jesus Cristo veio para unir os povos, trazendo a paz. Jesus Cristo
veio fazer aquilo que nós não podíamos. Há um versículo referente a isso que está em Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Jesus veio nos trazer a paz. Ele é a nossa paz. Ele desfez a inimizade. Ele prega esta união através do seu sacrifício. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz que ele veio trazer a paz através do seu sangue na cruz, e não só aqui na esfera terrena, mas nas alturas, a paz no céu e na terra. Mesmo o ser humano sendo cheio de conflito, Jesus já fez o que nós precisávamos para vivermos em paz. Agora resta-nos aceitarmos essa paz, resta-nos aceitarmos o sacrifício que Ele ofertou, que Ele nos outorgou, e desfrutar dessa paz. Então Jesus nos aconselha aqui a buscar essa paz, porque a pacificação faz parte da natureza de Deus. O cristão que diz-se ser discípulo de Cristo não pode ser avesso à pacificação, deve pregar a paz. Só assim marcará gerações, só assim mostrará sua identidade de filho de Deus. É preciso empreender esforço para que a paz esteja presente entre nós e com todos os seres humanos. Eu quero ler mais um texto como referência, que agora está em Romanos, na carta escrita por Paulo aos irmãos de Roma, capítulo 12. Eu quero ler apenas o versículo 18, que diz: e se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em algumas versões bíblicas, orienta-nos a empreendermos esforços para vivermos em paz com todos os homens. O que nós pudermos fazer de nossa parte, vamos fazer para que a sociedade viva da melhor maneira possível. Eu não estou aqui querendo trazer uma utopia e dizer que vamos, nós seres humanos, traçar aqui um reinado de paz, e isso só com a intervenção do Messias. Mas como seres humanos, conhecedores do que Deus já fez por nós, é possível vivermos neste mundo de forma harmônica, mesmo com ideias diferentes, mas seguindo, respeitando, vivendo, um amando o outro. E uma das características do cristão não é que todos virem seu amigo, mas que eles amem, inclusive, disse Jesus, os seus inimigos. Quando a gente passa a agir dessa maneira, os conflitos diminuem e nós vamos mostrando que somos discípulos de Cristo. Então Paulo disse aos irmãos: quando possível, quando depender de vocês, empreendam esforço, esforcem-se para viver em paz com todos os homens. Agora, se os homens não nos aceitam, não aceitam a nossa mensagem, nós temos que fazer a nossa parte. Há pessoas que têm prazer em propagar a discórdia, há pessoas que têm prazer em provocar desavença, e isso não faz parte de uma pessoa que se diz ter o caráter de Deus. Um cristão não é aquele grupo que vem para odiar. Um cristão deve fazer parte do grupo que veio, que existe para amar. Isso não significa que o cristão vai ser complacente com os problemas, que o cristão vai ser complacente com as injustiças, com o pecado. Isso não significa que o cristão, que a pessoa não tenha o poder de protesto. Longe disso. Ele vai fazer o que deve ser certo, deve buscar o que é honesto, mas antes disso, ele deve sempre amar a todos, fazer o bem e não olhar a quem, e não sair por aí provocando discórdias com suas próprias palavras, provocando discórdias com o seu modo de agir, levando as pessoas a reconhecerem que existe o amor de Deus e que
nós não nascemos para provocar contenda, para provocar discórdias. Nós existimos para levar a paz, levar as boas novas. E é assim que a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Como é lindo os pés, os passos daqueles que levam o Evangelho, que levam novidade. Levar contenda, levar disse-me-disse, fazer fofoca, isso não é boas novas. Isso é prática antiga do nosso adversário. Não deve fazer parte do cristão. Então, nós somos convidados a sermos pacificadores. Quer ser chamado filho de Deus? Seja pacificador. Não dá para viver ou para assistir só pessoas provocando discussões, confusão desnecessária, pessoas que guerreiam uns contra os outros. Nós não nascemos para isso. Está na hora desse momento tenso, desse momento que nós estamos vivendo, de voltarmos para a união, de voltarmos para a integração, a amarmos como Jesus nos ensinou, a fazermos o que Jesus nos pediu e sermos pacificadores. Eu já vi até algumas pessoas dizerem: eu estou R$100 para não entrar numa briga, mas eu dou 1.000 para não sair mais dela. É claro que existe, pessoal, alguma batalha, alguma briga, alguma luta por alguma causa. Isso é lutar pelos ideais. Isso é verdade, isso é bom. A gente tem que ser determinado, a gente tem que ter esse poder de iniciativa, perseverança. Mas não é dessa guerra que eu estou falando, não é desse enfrentamento que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que propagam a destruição, que propagam a contenda, pessoas que têm o prazer em trazer a desarmonia e assim destrói família, destrói amizades, destrói aquilo que há de mais precioso nos seres humanos, que é a capacidade de viver como filho de Deus. Mas de que forma eu posso ser um promotor da paz? De que forma eu posso ser alguém que defenda essa harmonia? Eu quero te convidar agora para mais um texto bíblico que agora está em Provérbios 17, versículo de número 14. Diz assim: como soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que seja envolvido. Muitos problemas que nós enfrentamos, e a Bíblia deixa isso bem claro, vem de nossas palavras, vem da boca, vem da língua. Pessoas que falam demais, principalmente o que não deve. Pessoas que, através da porfia, que é essa contenda, que é essa habilidade para o mal com as palavras, são pessoas que desestabilizam famílias, são pessoas que desestabilizam o ambiente organizacional, são pessoas que não têm paz consigo mesmo e acabam provocando discussões infundadas, trazendo grandes transtornos. Isso não é característica de pacificador. Isso é característica de pessoas que geram contenda, discórdias, que não faz parte daqueles que se dizem ser filho de Deus. Nunca será chamado, pelo menos da forma legal, de filho de Deus quem anda promovendo a contenda. Aí diz aqui, olha, como soltar das águas é o princípio da contenda. Em umas versões bíblicas diz: como uma rachadura em uma represa, assim é a contenda. Ou seja, começa abrindo brecha, começa com uma palavra, depois se torna uma frase, depois se torna um texto, daqui a pouco se torna um manual. As pessoas são guiadas por fofoca, são guiadas por heresias, são guiadas por palavras falsas, e isso torna o ambiente não só eclesiástico, mas um ambiente familiar, um ambiente organizacional péssimo, e as pessoas vão gerando conflito e ferem umas às outras. Isto não deve fazer parte. Nós somos convocados a sermos pacificadores. Quero trazer mais um texto para a nossa reflexão, ainda em Provérbios. Veja comigo, nesse mesmo capítulo, agora o versículo 19: o que ama a contenda ama a transgressão. O que ama a contenda ama a transgressão. Em outra versão, aquele que ama a contenda ama o pecado. Aqueles que fazem fofoca, aqueles que proliferam informações equivocadas, aqueles que pregam a ruína, aqueles que provocam discussão, que geram conflitos, que geram desacordo, essas pessoas amam o pecado. Isso não deve fazer parte da vida do cristão, porque não é honroso para o irmão, não é honroso para a pessoa receber esse título daquele que leva a contenda. Não,
isso é motivo de tristeza quando a gente ouve se falar. Eu quero ler mais um texto agora, Provérbios 20, versículo 3, diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nela. Aqui honroso é para o homem desviar-se de contenda, de fofoca. Essas questões aqui são aquelas situações onde as pessoas têm o prazer de polemizar indevidamente com a finalidade de instabilizar poderes, qualquer que seja, lideranças, qualquer que seja, sem fundamento. Mas honroso para o homem não é ele fazer isso, mas é aquele que tem a capacidade de desviar-se dos problemas da contenda. Em outras versões, honroso é aquele que tem a capacidade de acabar com um conflito, com uma briga. Olha, não é honroso quem inicia uma briga, não é honroso aquele que inicia uma contenda. Honroso é aquele que de forma sábia sai de fora de problema. Como diz o ditado, sai de problema, meu irmão. Há um conflito apresentando-se para você proposital, uma armadilha, sai fora, não seja um propagador. Honroso é desviar, sai. Tem hora que é melhor sair como tolo, sair como fragilizado, mas não entrar em certas contendas que não trazem edificação, do que depois estar encrencado, depois ser envolvido por essa contenda, trazendo ruína para sua própria casa e acabar caindo em pecado. E além disso, há um agravante, porque quando a pessoa é ofendida por esses que não propagam a paz, o irmão ofendido, a própria Bíblia diz, é difícil de conquistar. Está aqui, Provérbios 18, versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como o ferrolho de um palácio. São bastante protegidas, difíceis de serem desconstruídas, porque as pessoas, com a habilidade do adversário, acabam difamando outra, irmão se ofende com palavra, e aí há instabilidade e não há paz, não há tranquilidade de espírito. Isso não deve fazer parte da vida do cristão. Nós devemos receber honraria em acabar com os conflitos e não gerar novos conflitos. Nós precisamos ser pacificadores, precisamos ser promotores ativos da paz, levar as pessoas a viver em harmonia, inclusive os inimigos. Isto é o que ensina a palavra de Deus. Então, meu irmão, eu quero convidar você a ser um pacificador. Está na hora da gente levantar a nossa bandeira, e a bandeira da paz. Nós não podemos concordar com segregações. Nós não podemos concordar com acepção. Aliás, a Bíblia própria diz que Deus não faz acepção de pessoas. Nós não podemos ser levados por essa onda de A, de B, de X, de Y. Não. Na obra de Deus devemos estar todos inteirados com o mesmo objetivo. O único que pode e um dia vai dividir as pessoas em quem realmente elas são é Deus. Ele sim sabe a que grupo pertence cada um de nós. Mas enquanto estivermos nessa terra, por mais conflituoso que ele seja, nós devemos lutar para restabelecermos a paz, restituir a paz, levar as pessoas a viverem em paz, a pessoas que gostam, que amam de dar más notícias, a pessoas que criam problemas. Quando não tem problema, para ela é problema. Vou explicar. Quando ela não acha algum problema, alguma coisa para difamar, para inventar de uma pessoa, ela não fica satisfeita. Está na hora da gente chamar a todos, conclamar a todos a vivermos em união. Uma família, uma igreja, uma organização, uma cidade, um estado, um país, o mundo não progredirá se não estiver esse sentimento de união, esse sentimento de paz, esse estado de paz. E digo-vos, não estou com isso querendo levar a utopia e dizer que viveremos aqui nesta terra um período de paz universal para todos. Isso não será possível só com a intervenção futura do Messias. Ele já nos deu a paz, mas é sabido que nem todos aceitarão essa paz. Enquanto isso, viveremos neste mundo cheio de conflito, mas é possível você consigo, com seu irmão,
com a sua família, com Deus, está com um estado de espírito de tranquilidade. Mesmo que você muitas vezes numa situação desafiadora, você consegue estar com o seu espírito bem, em paz, porque Deus pode e Deus quer também nos auxiliar nesse sentido. Mas mais que isso, nós como cristãos não podemos nos conformar de estar em paz com o nosso espírito, não podemos nos conformar em seguir, em amar apenas a paz. Nós devemos ser propagadores da paz, promotores da paz de forma ativa e pregadores da harmonia entre todas as pessoas. Você pode não concordar comigo, eu posso não concordar com você, mas uma coisa nós devemos nos esforçar para vivermos melhor em qualquer lugar que nós estejamos. Chega de falar palavras que muitas vezes em nome de Deus que não é. Chega de falar palavras que muitas vezes diz mais do que a pessoa sente do que a Bíblia diz. A Bíblia não concorda com o pecado, a Bíblia não concorda com muita coisa que está acontecendo neste mundo e quase todos são sabedores, mas uma coisa é certa: nós convidamos você a levar a mensagem que traz união, e a mensagem que traz a paz é a mensagem de Deus, que aquele que está desesperado, chorando, quando a paz de Deus chega no coração, chega na família, a vida dele é mudada. Essa paz que a pessoa que está desesperada, que está prestes até a tirar a sua vida, mas é esta paz que tem mudado a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Essa paz que muitos não reconhecem, que muitos pensam que é uma invenção, que é uma loucura, mas é essa paz que tem dado tranquilidade, que tem mantido o equilíbrio na nossa sociedade. Essa possibilidade de pacificação que nós falamos, talvez nunca será reconhecida pelas pessoas aí fora, mas sempre terá o reconhecimento de Deus, porque muitas pessoas já foram transformadas e hoje são pacificadores. E hoje ele não é mais levado pelo ímpeto do seu coração, não é mais levado por sua velha natureza. Agora esta pessoa é nova criatura e ela propaga a paz. Então, um convite à pacificação é uma das mensagens que eu vou estar falando sobre esse tema. Vamos falar da pacificação em diferentes cenários e eu quero convidar você a viver neste cenário de pacificação. Repito, não é concordar com irregularidades, não é deixar de protestar contra o mal, contra o pecado. Isto sempre devemos fazer, o discípulo de Cristo faz, mas é preciso mostrar que mesmo aquele que está longe daquilo que nós idealizamos, distante daquilo que Cristo quer que vivamos, mostrar para ele que Jesus os ama a si mesmo, mostrar para nossos inimigos que Jesus os ama a si mesmo e que eles precisam dar uma oportunidade para eles próprios, para que tenham paz. Devemos amar os nossos inimigos através da palavra, orando, abençoando. Devemos amar os nossos inimigos através da ação. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso significa que quando você tem uma atitude dessa, você está fazendo com que as pessoas reconheçam que há algo diferente em você. Mas se você for devolver tudo na mesma moeda, você vai acabar entrando em contenda, em conflito e gerando discórdia, desunião, e a paz vai para mais distante. Você precisa propagar a paz. Portanto, não dê lugar à contenda. Deixa que Deus tomará conta de tudo. Mas eu e você temos a responsabilidade de sermos pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores. Nós precisamos dar as mãos no processo de união, de paz, e dizer: vamos nos unir por nosso povo, vamos nos unir por nossa família, vamos nos unir por nossa pátria, vamos nos unir pelo bem do mundo, seja no sentido social, no sentido ambiental, em qualquer que seja o âmbito. É necessário que empreendamos esforço para que vivamos dias melhores no nosso planeta. Fora isso, não nos restará senão queixarmos. E de que? Cada um queixa-se dos seus próprios pecados, cada um queixará-se de suas próprias ações. Mas enquanto isso, a oportunidade está aqui. Eu quero conclamar você a ser pacificador e de lembrar você que se diz discípulo de Cristo. Se você é discípulo de Cristo, você é convidado, você é
convocado a ser um pacificador, levando a paz, restabelecendo a harmonia e tornando este mundo, por mais difícil, por mais complexo que seja, um lugar cada vez melhor para se viver. E quando aqui não ser mais possível, Deus tem um lugar de paz eterna para todos nós. Então que Deus te abençoe, venha comigo nesse desafio da pacificação e creia, o mundo pode estar agitado, mas com Cristo você pode viver em paz, porque dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Um abraço e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja presente no seu interior. Fique com Deus e até a próxima mensagem ainda sobre esse tema.